Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é o Business Manager e como que é a sua estrutura, como que ele funciona, como que ele é estruturado e como ele organiza todos os ativos relativos ao Facebook. Então vamos lá. O Business Manager é uma ferramenta que o Facebook criou, gratuita, para centralizar todos os ativos que você tem quando trabalha com páginas ou trabalha de forma profissional, divulgando um negócio dentro do Facebook. Então, quando você está presente dentro do Facebook em forma de negócio, você tem ativos. O que são esses ativos? São as páginas que você tem do seu negócio. Você pode ter um negócio que tem uma única página, pode ter um negócio que tem várias páginas, né? Por exemplo, vários locais, né? Os públicos que você gera para direcionar anúncios, as contas de anúncios que você tem também são um ativo do seu negócio. Por isso que tem que ser muito bem claro que quando você cria uma conta de anúncios nova, ela é do seu, por exemplo, você cria para um cliente, ela é do seu cliente, com página do cliente, conta de anúncios do cliente. Entendeu? Então são ativos do negócio que você vai gerando e criando dentro do Facebook. Páginas, públicos, contas de anúncio, pixels, aquele códigozinho que vai instalado no site que metrifica as pessoas que acessam lá, né, que marca as pessoas que acessam para gerar novos públicos. E também as próprias pessoas que trabalham no seu negócio no Facebook. Por exemplo, os administradores da sua página, os administradores da sua conta de anúncios, são como se fossem funcionários seus que trabalham lá dentro do Facebook gerenciando ativos do seu negócio. Tudo isso é centralizado dentro do Business Manager, tá? E ali você pode controlar, através do Business Manager, controlar esses seus ativos, fazer a ligação de uma página com uma conta de anúncios, por exemplo, de uma conta do Instagram com uma conta de anúncios, e fazer a gestão do que cada uma dessas pessoas que trabalham com seus ativos, que gerenciam suas contas, páginas, contas de anúncio, qual é o nível de acesso que cada uma delas tem e ao que cada uma dessas pessoas vão ter acesso também. Então é como se fosse o lugar onde você gerencia o seu negócio em si, né? Imagine assim, uma empresa, ela tem um lugar físico e dentro desse lugar físico estão as pessoas que trabalham na empresa, as máquinas que desempenham a função de produção ou os vendedores, etc. e tal. Vendo por esse lado, por essa analogia, por essa comparação, o Business Manager é como se fosse o prédio do seu negócio. É o local onde está tudo lá dentro, no Facebook. Então, o Business Manager é como se fosse o prédio e lá dentro estão os ativos, as pessoas e o que faz o seu negócio funcionar dentro do Facebook. Entendeu? Por que eu estou falando Business Manager aqui? Né? O Business Manager é a mesma coisa que gerenciador de negócios. O problema é que muita gente confunde, pela similaridade do nome, gerenciador de negócios com gerenciador de anúncios. E são duas coisas completamente diferentes. Então, você tem que pôr na cabeça que isso é completamente diferente. Gerenciador de negócios é uma coisa. Gerenciador de anúncios é outra coisa. O gerenciador de anúncios é a ferramenta pela qual você gerencia os anúncios, pela qual você gerencia a sua conta de anúncios do Facebook. O gerenciador de negócios é a ferramenta que gerencia tudo, que engloba tudo, desde a conta de anúncios, das pessoas, das páginas, como eu falei anteriormente, ok? Por isso, para que não haja essa confusão, eu acho interessante que você aprenda a se adapte a entender pelo nome em inglês, o Business Manager, ok? Aí fica muito diferente, Business Manager de gerenciador de anúncios, são duas coisas diferentes. Então, eu vou sempre tratar aqui como Business Manager, com o nome em inglês, para não gerar essa confusão de gerenciadores aí, entre gerenciador de negócios e gerenciador de anúncios, ok? Então, por isso, você pode já ir se habituando a entender e chamar o gerenciador de negócios de Business Manager, tá? Vamos para a tela que eu vou compartilhar com você aqui alguns slides para você entender como que é a estrutura do Business Manager dentro do Facebook. Então, aqui, nós temos uma estrutura básica do Business Manager dentro do Facebook. Como que funciona essa estrutura? Ela tem um nível hierárquico de funções ali dentro. Tudo começa com um perfil no Facebook, tá ok?
existe um perfil que será acima de tudo, que será o perfil dono daquele negócio, daquele Business Manager, ok? Então, para fazer qualquer coisa no Facebook, seja para fazer anúncio, seja simplesmente para navegar, ou seja para criar uma conta de anúncios e fazer anúncios, você precisa de um perfil, certo? Se você não tiver um perfil, uma conta no Facebook, você não consegue fazer nada. Então, quando você loga com o seu perfil lá no Facebook, no momento que você criar um gerenciador de negócios, ele vai ser propriedade daquele perfil que você está logado no momento. Por isso que existe um perfil acima de tudo no Business Manager, que é o perfil do proprietário do negócio, o dono daquele Business Manager, ok? Logo abaixo vem o Business Manager, logo abaixo do perfil, o Business Manager, que vai englobar os ativos e os usuários. Em ativos, nós temos, por exemplo, como eu citei lá anteriormente, páginas, contas de anúncio, contas do Instagram, origens de dados, por exemplo, o Pixel, né, é uma origem de dados, e aplicativos que você pode gerenciar tudo dentro do Business Manager, além de outras coisas mais que a gente vai ver alguma coisa por cima ali nas aulas. Mas é só para você entender o que são os ativos que vão ser gerenciados através de um Business Manager. E depois os usuários. Em usuários, a gente pode ter os administradores, ou seja, administradores das páginas, das contas de anúncio, tem função total, né, sobre aquela página ou aquele ativo. Os funcionários, você pode adicionar pessoas dentro do Business Manager, através do perfil do Facebook delas, como funcionários. E aí você define um nível mais abaixo de acesso que elas podem ter. Você determina quais as páginas que elas podem acessar, que nível de alteração e configuração elas podem fazer nessas páginas, se ela pode só publicar, se ela pode só analisar dados, etc. Então você pode controlar o nível de acesso que cada um tem ali como funcionário do seu negócio. E aí você tem os parceiros. O que são os parceiros? É quando você tem o seu negócio e você contrata uma agência para fazer a gestão de anúncios, por exemplo. Essa agência vai ser um parceiro de negócio. Você vai dar acesso através do seu Business Manager, vai dar acesso ao Business Manager do parceiro para ele poder fazer a gestão de alguns ativos seus. Do mesmo jeito, você como freelancer ou como profissional que atende e presta esse tipo de serviço de gestão de anúncios, você tem o seu Business Manager e você pode ser um parceiro de negócios de um Business Manager do cliente, que é a forma ideal. Cada um tem o seu Business Manager, tanto que o Facebook está trabalhando para isso agora. Páginas que estão fora de Business Manager está criando automaticamente um Business Manager e inserindo lá dentro essas páginas, tá? Então não tem saída, não tem escapatória. O recurso é você aprender a mexer com isso, porque vai ser tudo dentro do BM agora, né? Eu cito BM de Business Manager. Então você tem que aprender e não tem escapatória mais. A questão é a seguinte, quando você define você ter uma agência, você pode solicitar acesso a ativos de outro Business Manager também, para você ter acesso como um parceiro de negócios. Então esse é o tipo de usuário parceiro que se trata aqui nesse slide aqui. Vamos mais adiante. No próximo aqui nós temos aqui, ó, o que eu posso ter de acesso e níveis de acesso, atribuir ativos dentro do Business Manager, dentro do BM. A gente chama de atribuir ativos, é quando eu coloco pessoas lá dentro, ou parceiros, ou administradores, e aí eu vou direcionar o que cada uma dessas pessoas pode ter acesso. Então, num exemplo básico que eu coloquei aqui da estrutura do Business Manager, eu coloquei aqui para você entender. Eu tenho aqui os 3 níveis de pessoas que podem estar lá dentro. Tem o perfil, né, o funcionário, ou o administrador, ou o parceiro de negócios, que eu fiz o símbolozinho da mãozinha ali para ficar fácil de entender. E alguns ativos mais comuns que ficam dentro do Business Manager, por exemplo, páginas, contas de anúncio, aplicativos e origens de dados. Tá? Por exemplo, eu posso definir que um determinado funcionário tem acesso à minha página, mas ele não vai ter acesso ao restante dos ativos, ele terá acesso somente à minha página, para poder publicar conteúdo, gerenciar os comentários, etc. Ou eu posso também definir que um outro funcionário meu tem acesso aos aplicativos. Né? Ele vai ter acesso aos aplicativos lá do Facebook, vai gerenciar esses aplicativos e tal, mas não vai ter acesso à página ou a outras origens de dados, aqui, outros ativos do meu BM. Ou eu posso definir também que, por exemplo, um parceiro de negócios meu vai fazer anúncios para mim. Eu contratei uma agência para fazer anúncios. Essa agência ela vai precisar ter acesso à minha conta de anúncios e, obviamente, se ela for fazer anúncio pela minha página, ela vai ter que ter acesso à minha página também.
E se ela quiser também fazer um trabalho mais bem elaborado, utilizando o pixel do Facebook e tal, ela vai ter que ter acesso ao pixel também, as minhas origens de dados. Então eu defino lá que ela tem acesso à página, à conta de anúncio e a origens de dados. Além disso, existe também o nível de acesso que eu posso definir para cada um deles, desde parceiros até funcionários. Então, por exemplo, para páginas, eu posso definir que o cara pode só publicar conteúdo. E aqui, conforme você vai descendo essas configurações, a gente vai ver posteriormente lá dentro do próprio Business Manager, quando você ativa a de baixo, ele ativa todas as outras de cima. Então, são níveis aqui. O primeiro nível, o mais básico, o cara pode só publicar conteúdo, mais nada, ele só vai publicar na página. No segundo nível, que é o moderar comentários, ele vai poder publicar conteúdo e moderar comentários. Entendeu? No terceiro nível, que é criar anúncios, ele vai poder criar anúncios, moderar comentários e publicar conteúdo. Porque se ele vai criar anúncios, ele tem que controlar os comentários que acontecem dentro desse anúncio, obviamente, e ele tem que poder publicar conteúdo porque o anúncio não deixa de ser um tipo de publicação. Por fim, ver o desempenho da página, ele vai ter acesso a tudo de cima aqui também. Vai poder publicar conteúdo, moderar comentário, criar anúncio e ver o desempenho que essa página está tendo. E por último, gerenciar a página, que é o acesso total de administrador, que ele também vai poder adicionar outras pessoas como administradores, vai poder definir outros níveis de acesso referente àquela página do Facebook. Para outros ativos, cada ativo tem o seu nível de acesso também. Eu usei de exemplo só o da página ali, mas basicamente para ativos como Pixel, como conta de anúncios, você também tem os níveis. Para conta de anúncios você tem, por exemplo, o nível de deixar o cara só analisar os dados da conta, ele não pode fazer mais nada, só analisar. Ou ele pode criar anúncio, ele vai poder criar e analisar. Ou ele pode ser um editor financeiro, por exemplo, ele vai poder analisar a conta, criar anúncios e também alterar formas de pagamento da conta, por exemplo, e coisas do tipo. Então isso é muito legal, por exemplo, você tem a sua conta de anúncios e você cadastrou o seu cartão na sua conta de anúncios. Mas outras pessoas vão trabalhar na sua conta de anúncios fazendo anúncio. Você não quer que elas tenham acesso aos dados do seu cartão, por exemplo, obviamente. Então você pode permitir acesso a outra pessoa, que ela possa criar anúncios e analisar dados na sua conta de anúncios sem ela ter acesso às opções de cobrança, às informações de cobrança, que são as informações do seu cartão, por exemplo. Você fica com total controle das informações de cobrança e quem está gerenciando tem o resto da gestão de criação e análise de anúncios. Por que eu devo usar o Business Manager? Em primeiro lugar, gerenciar todos os seus ativos em um único lugar, controlando rapidamente permissões e acessos. Apesar do pessoal achar que é um bicho de 7 cabeças, depois que você entende qual que é a dinâmica, você entende essa estrutura que eu acabei de explicar, você começa a perceber que ele é muito fácil de usar. Ele foi criado justamente para facilitar, para centralizar tudo em um lugar só. Quando você tem tudo organizado da forma correta dentro de um BM, tudo fica mais fácil. Não precisa você ficar encontrando lá o link para gerenciar a página, para a conta de anúncio, vai lá no Ads Manager, um monte de link separado em lugares diferentes lá, acessando através do Facebook. Você tem um painel só e dentro daquele painel ele vai exibir todas as páginas que você gerencia e todas as contas de anúncio que você gerencia e fica tudo ali facinho para você conectar uma coisa com a outra, para você adicionar pessoas, definir acessos, como se fosse uma gestão ali geral de tudo que você tem de ativo relativo ao seu negócio dentro do Facebook. Então você centraliza tudo e pode gerenciar tudo em um único lugar. Segundo lugar, acesso a recursos exclusivos. Por exemplo, mais pixels. Quando você cria uma conta de anúncios que está fora de um gerenciador de negócios, fora de um Business Manager, o que acontece? Essa conta de anúncios ela tem um único pixel atrelado a ela. Você não pode ter mais de um pixel naquela conta de anúncios. Quando você tem um Business Manager, você cria o pixel não na conta de anúncios, você cria o pixel dentro do Business Manager. E daí você liga aquele pixel com quais contas de anúncio você quiser. Você pode ligar um único pixel com várias contas de anúncio diferentes. E você pode ter vários pixels, por exemplo. Você pode ligar vários pixels com uma única conta de anúncios, por exemplo. Então a possibilidade é maior, expande muito mais possibilidades de geração de público e separação e organização de públicos conforme o pixel do Facebook. Outra coisa, você pode fazer verificação de domínios. Se você já trabalha há mais tempo com o Facebook, você deve ter percebido essa mudança. Há um tempo atrás você ainda podia, quando compartilhava um link na sua página, você podia alterar lá a descrição, a foto do link que você compartilhou. Hoje isso não é mais possível.
A única forma de tornar isso possível é caso o site seja seu, né? Eu tenho uma matéria do meu blog e vou publicar na minha página. Aí eu preciso no Business Manager fazer essa verificação do domínio. Como o domínio é meu, eu consigo provar que ele é meu fazendo a verificação. A partir disso, eu posso publicar lá na minha página o link e alterar a imagem, a descrição, o título, personalizar como antigamente, somente para domínios verificados. E só é possível verificar um domínio através de um Business Manager. Essa é uma grande vantagem também. E por fim, criar públicos a partir de listas de contatos, por exemplo. Você vai criar um público, você tem uma lista de clientes. Tem uma lista enorme de clientes seus que tem o nome, o telefone e o e-mail do cara. Você pode subir essa lista para o Facebook, criar um público personalizado, subir essa lista, o Facebook vai encontrar lá o nome, o e-mail e o telefone do cara e vai fazer a correspondência com os perfis do Facebook e encontrar essas pessoas lá. E vai gerar um público personalizado. Por exemplo, se você quiser enviar anúncios específicos somente para quem já comprou de você, ou quiser criar um público lookalike, um público semelhante àquelas pessoas que já compraram de você, o que é muito poderoso também. Então, você só pode fazer isso, subir essa lista que você tem de clientes atuais para o Facebook e pedir para ele gerar públicos, se você tiver uma conta de anúncios que está em um Business Manager, uma conta de anúncios de negócios. Aquela conta de anúncios de perfil lá, que você ativa diretamente no perfil, não permite que isso seja feito. Por último, profissionalismo também. Né? Se você trabalha com tudo organizado dentro do Business Manager, aprende a trabalhar isso demonstra muito mais profissionalismo. Eu chego a dizer aqui, sem medo nenhum, de que se você não trabalha dentro do Business Manager, não trabalha de forma profissional. Você pode ser um iniciante, você pode ser um entusiasta que trabalha com anúncios no Facebook, mas se você não organiza tudo dentro de um Business Manager, não trabalha organizando tudo dentro de um Business Manager, isso não é de forma profissional, certo? Claro que quer trabalhar de forma profissional, é tudo organizado corretamente dentro de um Business Manager. Você tem o seu Business Manager, o cliente tem o dele, e aí você faz os acessos, conforme eu vou ensinar aqui no curso, da forma correta. E por último, agora também eu vou por último pela terceira vez, né? Mas por último mesmo que agora não tem mais saída. Até pouco tempo atrás você ainda tinha a opção de usar ou não um Business Manager. Agora não tem mais saída. O Facebook está criando automaticamente contas de Business Manager para as páginas que as pessoas têm. Então toda a página já automaticamente vai estar incluída dentro de um Business Manager. Então, cedo ou tarde, você vai ter que aprender a mexer com isso, vai ter que dominar essa birosca aí para conseguir trabalhar de forma profissional, para conseguir resolver pepinos que acontecem às vezes com clientes que criam esse Business Manager sem querer, ou aquele Business Manager que foi criado automaticamente pelo Facebook e o cara não sabe usar e faz uma salada e uma bagunça lá dentro. Cedo ou tarde, você vai ter que aprender se você quiser continuar nessa área de forma profissional. Ok? Espero que isso tenha sido claro para você entender como que funciona essa ferramenta. Eu precisava primeiro aqui te mostrar qual que é o motivo de ter que usar isso e como que é a estrutura dele, para depois lá dentro da ferramenta mesmo você entender como que tudo isso funciona. Então, se você não entendeu ainda muito bem como é que é a estrutura, volta esse vídeo, veja de novo aquela parte que eu mostro como que é a estrutura de funcionamento de um Business Manager. Você precisa entender muito claramente o que é um Business Manager e como que é essa estrutura dele, para depois seguir nas próximas aulas e aprender a criar e configurar o seu Business Manager. Valeu? Grande abraço e até a próxima aula.